Bom dia para todos. Estamos aqui de novo para apresentar a nossa 25ª Happy Hour Online. Hoje temos o imenso prazer de receber o professor Guilherme Casarão, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutor e mestre em Ciências Políticas pela USP, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisa temas ligados à política externa brasileira, relações Brasil-Israel, conflito palestino e israelenses e ascensão da extrema-direita global. Foi Visiting Fellow da Universidade de Tel Aviv, em Israel, e da Universidade Brandeis e da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Professor, muito bem-vindo para a nossa Happy Hour Online. É um prazer muito especial. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre o tema e esse Covid-19. Bem-vindos a todos. Professor, o microfone é todo seu. Mirelle, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Together for Peace. Quando você me convidou, me chamou muito a atenção o tamanho da iniciativa, a importância que ela tem. Então, a minha decisão de participar tem muito a ver com a minha crença também, que a gente pode promover a paz e que a gente pode fazer isso juntos, né? A razão pela qual eu estou aqui é para falar sobre a diplomacia brasileira nesse contexto do enfrentamento da Covid-19. É uma fala que eu vou tentar fazê-la de maneira mais leve, mais solta, sem que a gente fique muito preso a conceitos. Eu quero fazer um comentário mais geral sobre o que está acontecendo no Brasil e sobre como isso se conecta com a diplomacia brasileira, né? A primeira coisa que a gente tem que pontuar ao se pensar qual é o lugar do Brasil nessa pandemia e como é que o Brasil vem se portando diante de tudo que tem acontecido, é que o enfrentamento da pandemia, seja no Brasil, seja em nível global, ele tem um braço interno e um braço externo. Para você, de maneira bem-sucedida, lidar com uma pandemia, que é, aliás, um fenômeno global, porque a própria definição de pandemia é quando uma doença se alastra por regiões suficientemente grandes do mundo para ser considerada uma questão global. É possível imaginar, portanto, que não existe maneira de se enfrentar a pandemia sem pensar a cooperação internacional e sem pensar uma reconfiguração das próprias relações internacionais sempre que ocorre uma pandemia. A nossa experiência talvez não seja tão vasta com relação a isso, porque a última pandemia, com essa extensão que a gente está vivendo, aconteceu 100 anos atrás com a gripe espanhola. Mas ao longo das décadas, né, do século XX, mesmo no começo do século XXI, a gente teve algumas pequenas pandemias que duraram muito menos ou que tiveram uma mortalidade bem menor, como a H1N1, a SARS, a MERS no Oriente Médio. E essas pandemias, elas já nos dão alguma ideia dos desafios, das dificuldades que é enfrentar uma doença com essa escala. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, mesmo já tendo vivido essas pandemias pontuais, a gente não tinha ideia do quão longe uma doença poderia chegar em termos de contágio, em termos de mortalidade e em termos, como eu falei, da reconfiguração do jogo político e econômico internacional. Mas a gente se lembra dessas últimas, a H1N1 talvez tenha sido a mais recente, que foi entre 2008 e 2009, como que isso impactou, ainda que de maneira breve, a maneira como os países se comportavam. Fronteiras foram fechadas, voos foram cancelados, houve uma restrição muito grande da circulação de pessoas ao redor do mundo, e isso faz parte, isso é importante, eu diria, pelo menos num primeiro momento, em que o objetivo de governos é justamente impedir que doentes entrem nas suas fronteiras e impedir que doentes dentro do país saiam e levem essa doença para outros lugares. Em outras palavras,
toda pandemia, ela exige, pelo menos num primeiro momento, um certo movimento de desglobalização. Então, o mundo ele fica menos conectado, ele fica menos globalizado, ainda que por um período curto de tempo. E quem dera que toda pandemia fosse contida só com isso. Infelizmente, pelo menos a julgar pela extensão da Covid-19, não foi isso que aconteceu. A pandemia ela gerou uma resposta até rápida por parte dos países. Houve, esse talvez tenha sido o pecado original desta pandemia que a gente está vivendo, houve uma demora das autoridades chinesas em notificar as autoridades sanitárias internacionais, da OMS, sobre o que estava acontecendo, e isso acabou gerando um impacto muito negativo, porque quando a China começou a chamar a atenção da comunidade internacional para os efeitos dessa nova doença respiratória que tinha aparecido em Wuhan, alguns outros países já tinham pessoas infectadas e sofrendo os efeitos da doença. E muitas vezes de maneira sintomática, sem saber, ou seja, às vezes aqueles poucos dias em que a China demorou para notificar a OMS, isso alastrou a doença de uma forma tão brutal, tão vasta, tão rápida, que em poucos meses, né, a doença foi oficialmente notificada entre novembro e dezembro de 2019. Então, em março de 2020, a própria Organização Mundial de Saúde já decretou, né, uma situação de pandemia, porque praticamente todos os países do mundo tinham já algum infectado, né, algum grau de infecção da população, alguns muito pequenos e alguns realmente críticos, como a Itália. A gente viu, né, essa tragédia italiana no começo da pandemia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. E aí o Brasil foi, pouco a pouco também, se tornando um país alvo dessa pandemia, até de maneira muito grave, né, como a gente tem acompanhado. Então, só para vocês entenderem, toda a pandemia, e essa em particular, em função da sua extensão enorme, ela demanda uma certa reconfiguração das relações internacionais. O mundo se desglobaliza e a gente está vivendo, na realidade, o momento menos globalizado e menos integrado do mundo em décadas, talvez 3 ou 4 décadas. E, ao mesmo tempo, é justamente uma situação dessas, como a gente está vivendo, que exige uma maior cooperação entre os países para poder superar a pandemia de maneira conjunta. Porque, vejam, se, em parte, a solução para a crise é o fechamento de fronteira, a restrição da circulação de pessoas, por outro lado, a solução definitiva da crise só vai acontecer quando todo mundo estiver vacinado. Né? E, claro, e ainda levando em conta de que pode haver variantes, mutações, etc. Mas a vacinação universal é a resposta definitiva para qualquer pandemia. Eu estava até lendo recentemente sobre isso, a variante da influenza, né, do vírus da gripe, que a gente hoje ainda tem, é aquela derivada da gripe espanhola, né, de 1918, com a diferença de que, uma vez que esse vírus circula, as pessoas são vacinadas e as pessoas estão imunizadas, pelo menos parcialmente, aquele vírus, ele se torna um vírus bem menos letal e bem menos problemático. A gente não vai conseguir eliminar o novo coronavírus, né, do mundo, mas a gente vai certamente conseguir controlá-lo a ponto de transformar a Covid numa doença administrável. Como hoje é H1N1, como hoje são outras doenças respiratórias. E isso demanda um esforço muito grande de cooperação internacional. Cooperação internacional, em primeiro lugar, sobre as medidas preventivas tomadas para conter o alastramento da doença. Então, muito rapidamente, desde que a OMS decretou o estado de pandemia, os países do mundo começaram a seguir certas regras, certos procedimentos, do tipo, vista a máscara, lave a mão com frequência, use álcool gel, medidas de distanciamento social. Começam a aparecer estudos mostrando que o contágio ele acontece com menos de 1,5 metro de distância, então se mantenha com um pouco mais de distância das pessoas. Então, essas guidelines, né, essas diretrizes já foram um primeiro movimento importante
e fruto da cooperação internacional, fruto de muitos cientistas analisando a doença e entendendo que essas eram medidas para poder limitar a extensão dessa doença. Mas, na medida em que ela se aprofunda, há outras demandas. Por exemplo, cooperação sobre tratamento. A gente viu evoluir bastante ao longo do ano de 2020 uma série de protocolos médicos, uma série de medicamentos que foram testados, que foram analisados. A gente teve até uma esperança lá no começo de que hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, que é a tal da Anita. Houve vários testes de remédios que deram alguma esperança de que, pelo menos, se esses remédios não curavam, eles poderiam limitar os efeitos negativos da doença, o tempo de internação e etc. E ainda que alguns desses remédios não tenham dado os efeitos desejados ou não tenham atendido às expectativas iniciais, esse tipo de cooperação entre cientistas, entre médicos, entre universidades do mundo inteiro, para tentar descobrir um tratamento que sirva para todo mundo ou que ajude a minimizar os efeitos da doença, isso também é uma expressão belíssima, aliás, da cooperação internacional. Que pena que é num momento de crise, mas ainda assim é importante que ela exista. E, por fim, claro, a vacina. A gente percebeu, inclusive, nessa corrida pela vacina, que não haveria vacina se não houvesse uma grande mobilização internacional envolvendo países, a indústria farmacêutica e mesmo universidades. A vacina Coronavac, que é aquela que a gente está começando a aplicar aqui no Brasil, ela é uma vacina fruto de um convênio entre uma empresa estatal chinesa, a Sinovac, e um instituto público do governo do estado de São Paulo, vinculado à Universidade de São Paulo, que é o Instituto Butantan. A vacina de Oxford, que é uma outra que a gente está também aplicando aqui no Brasil, é uma vacina da indústria farmacêutica AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, que passaram esses meses desenvolvendo a vacina. E eu sei que tem muita gente desconfiada, que a humanidade nunca produziu uma vacina em tão pouco tempo na história, mas a gente tem que levar em conta que a tecnologia avançou muito, né? E esses avanços tecnológicos foram o que possibilitou o desenvolvimento em tempo recorde de uma vacina, ou de um conjunto de vacinas. Hoje são mais de uma dúzia de vacinas circulando e sendo exportadas e sendo aplicadas ao redor do mundo. Então, a vacina ela é talvez a maior das expressões dentro dessa pandemia do poder da cooperação internacional, de como a cooperação entre os países, entre institutos de pesquisa, entre cientistas e entre empresas pode gerar benefícios muito grandes para a humanidade como um todo. E, de novo, quem dera que para todos os assuntos do mundo houvesse esse esforço coletivo para resolvê-los e para encaminhá-los. Eu tenho certeza de que se a fome afetasse o mundo de maneira mais ou menos igual, você já teria um esforço muito maior para eliminar a fome do mundo. Eu tenho certeza de que determinadas doenças tropicais, se elas fossem realmente um problema global, a gente teria já a solução para muitas dessas doenças que ainda afetam vários lugares do mundo. A grande vantagem da Covid nesse sentido, falar em vantagem talvez não seja a melhor expressão, mas a grande característica, o grande traço da Covid é que se trata de uma doença absolutamente democrática. Todo mundo pegou. Pobres e ricos, novos e velhos. Obviamente você tem efeitos diferenciados. Você tem, entre as comunidades mais pobres, muito mais dificuldade de encontrar atendimento hospitalar. Mas o fato de ser uma doença que começou, inclusive, depois que ela saiu da China, ela começou atacando as elites, os países ricos, as pessoas mais ricas dos países ricos. Isso talvez seja uma expressão de que a cooperação é possível. Quer dizer, mesmo que isso demande um certo esforço, porque isso afeta interesses muito específicos, mas a cooperação ela decorre disso e eu acho isso muito, muito bom, na realidade.
por vezes, olha para o mundo e fica desanimado, pensando que o mundo não tem jeito, não tem saída, que a paz não é possível. Mas eu acho que em alguns momentos como esse a gente consegue perceber a importância da cooperação e como é que ela, quando acontece, ela tem o potencial de transformar. Ela tem, de fato, o potencial de transformar. Agora, naturalmente, quando a gente fala de vacinas, por exemplo, a gente consegue perceber nesses últimos meses não só um movimento positivo de cooperação internacional para o desenvolvimento de vacinas, mas também a gente começa a perceber uma certa corrida geopolítica em cima das próprias vacinas, né? Então, se vocês procurarem no Google a expressão vaccine diplomacy, diplomacia das vacinas, ou the geopolitics of vaccine, a geopolítica da vacina, vocês vão encontrar uma série de referências a como que certos países, principalmente os desenvolvedores de vacina, já começaram a instrumentalizar essa capacidade que eles têm para poder se beneficiar pontualmente. Então, a gente já vê a China, até como um pedido de desculpas para o mundo, espalhando a sua vacina pelos continentes. A China tem aí vários convênios com vários países do mundo. O Brasil é um deles, talvez o maior em termos de parceria. Mas a China hoje tem vendido 3 ou 4 marcas de vacina para praticamente todos os países africanos, para alguns países europeus e para a maioria dos países asiáticos. A Rússia, com a Sputnik V, que foi uma vacina desenvolvida muito rapidamente, né, por um instituto estatal russo, ela já está sendo exportada para, se não me engano, 28 países do mundo. A Índia, ela não produz vacinas estatais, mas ela é hoje o maior hub farmacêutico do mundo. Então, a Índia tem conseguido também se posicionar nessa diplomacia das vacinas de maneira muito positiva, muito construtiva, né? Então, é algo também para se chamar a atenção. E, pouco a pouco, mesmo os Estados Unidos começa lentamente a também entrar nesse jogo. A preocupação dos americanos, num primeiro momento, era vacinar a sua população. Os Estados Unidos era um país com a situação mais grave de Covid até a chegada do presidente Joe Biden em janeiro desse ano. Então, Biden tomou uma decisão que foi se envolver menos na diplomacia da vacina e se envolver mais numa tentativa de correr contra o relógio para vacinar todos os americanos. E eles estão conseguindo, né? Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, morei lá um tempo, então eu vejo, até com uma certa inveja, eu confesso, eu vejo esses amigos todos da minha idade, mais novos do que eu, sendo vacinados já tomando a segunda dose, né? Então, em contraposição a essa diplomacia das vacinas feitas por China, Rússia e Índia, você tem o nacionalismo das vacinas, né, que é o que a gente está vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos, que são esses movimentos de primeiro vacinar a população toda, depois ver o que se pode fazer. E o que o Brasil tem a ver com isso tudo, né? Como é que a gente se posiciona diante disso tudo que está acontecendo? A primeira coisa que tem que ser dita é que o Brasil é um país de escala continental e que vem tendo, desde o princípio da pandemia, muita dificuldade de enfrentar a doença em todo o território nacional. Por 2 razões fundamentais. A primeira é o sistema de saúde do Brasil, ainda que muito complexo e relativamente eficiente, né? O Brasil tem um dos sistemas de saúde pública mais eficientes do mundo, mas ainda que complexo e eficiente, ele é dividido, a sua estrutura se divide entre governo federal, governos estaduais e prefeituras. Então, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é federalizado no sentido de que, mesmo que a decisão seja tomada no governo federal, ela tem que ser implementada por um governo local. Em tempos normais, em tempos em que a política estivesse caminhando bem, em tempos em que a gente tivesse uma política mais civilizada no Brasil, eu acho que isso não teria nenhum problema.
Mas o que vem acontecendo, e eu acho que todo mundo está acompanhando isso no dia a dia, é que a política, mesmo antes do presidente Bolsonaro ser eleito, a política já tinha se transformado num palco de conflitos permanentes no Brasil. A política se radicalizou e se polarizou de uma maneira, eu não vou dizer inédita, mas certamente de uma maneira nova em se tratando da nossa democracia. E o efeito disso é que a própria implementação de decisões relativas ao enfrentamento da pandemia, ela ficou muito politizada ao longo desse processo. Então, esse é o primeiro problema, vamos dizer. Então, o governo federal tomava decisões que não eram bem aceitas pelos governos estaduais e municipais. Prefeitos e governadores queriam tomar certas providências locais que o governo federal não aceitava. Havia uma disputa por recursos, porque a gente está tratando de uma pandemia diante de recursos escassos. Então, de oxigênio até equipamento de proteção individual, é difícil você conseguir acesso a isso se você não tem uma coordenação, uma cooperação entre os agentes públicos. Então, a politização da pandemia, por várias razões, ela foi o primeiro obstáculo, vamos dizer, a primeira dificuldade concreta que o Brasil enfrentou ao ter que lidar com a Covid-19. E aí você tem um segundo agravante. O segundo agravante é que, na presidência da República, nós temos uma pessoa que acreditou que certas providências eram menos importantes do que outras. O que eu quero dizer é o seguinte: o presidente Bolsonaro, ele, desde o começo da pandemia, disse que a prioridade do governo federal era enfrentar tanto a doença quanto o desemprego. E é um discurso que, para o trabalhador autônomo, para o trabalhador informal, para muitos profissionais liberais, para muitos comerciantes e empresários, é um discurso que faz sentido. Então, não vou nem dizer que Bolsonaro está errado de dizer isso e que as pessoas estão erradas em acreditar. O problema é que, num contexto excepcionalíssimo como esse da pandemia, você tentar impor uma vida normal, uma convivência normal, o Brasil não pode parar, sai de casa, isso é muito irresponsável. Porque os países que conseguiram de maneira bem-sucedida lidar com a pandemia, eles fizeram medidas extremas. A Nova Zelândia fechou o país. E fechou o país para garantir que 3 semanas depois, 1 mês depois, você não tivesse um caso novo de Covid no país. Tudo bem, um país muito pequeno. Mas eu me lembro, por exemplo, que no começo da crise na Itália, a região norte da Itália, que é mais rica, que é mais próspera, né, a região de Milão, por exemplo, o slogan da cidade era: Milão não pode parar. E aí você começa a ter morte atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte, e em algum momento os próprios que fizeram esse slogan para dizer não, a economia é tão importante quanto conter a doença, eles se arrependeram e voltaram atrás, aí fecharam o país, aí fecharam as cidades e etc. Então, o que aconteceu no Brasil foi que, por ser um país muito dependente do presidente da República, em termos de exemplo, os brasileiros estão olhando para o Bolsonaro e eles se espelham no Bolsonaro, naquilo que ele diz ou que ele faz. É ingenuidade acreditar que todo mundo tem aí um grande juízo de valor, uma grande capacidade autônoma de pensamento, de discernimento, de falar, não vou sair de casa porque eu sei que essa pandemia é perigosa. Não. Se o presidente da República está dizendo, de novo, eu não estou nem questionando a intenção ou a motivação por trás disso, mas se ele está dizendo, de peito aberto, vamos voltar à vida normal, bora trabalhar, nem precisa usar máscara se não quiser, isso, as pessoas vão ouvir isso e vão levar isso a sério, né? Então, o que acabou acontecendo no caso brasileiro é que, além da politização natural de certos temas no Brasil, que caminham há alguns anos e
só se agravaram com o Bolsonaro, mas não começaram ali. Ainda existe esse outro aspecto que temos um presidente da República que não acreditou naquilo que a ciência estava dizendo que era a melhor forma de encaminhar a pandemia. E a ciência não tirou essas informações do nada, né? Existem epidemiologistas, infectologistas, virologistas que conhecem outras pandemias e que justamente por isso sabem que a melhor forma de você interromper um ciclo de pandemia, evolução de uma doença, é você isolar as pessoas, né? E aí, como alguns remédios foram sendo testados na expectativa de que eles pudessem, se não curar, pelo menos reduzir os efeitos negativos da doença nas pessoas, o Bolsonaro ele pula muito rapidamente do discurso vamos manter tudo aberto para o discurso tomem cloroquina, que vocês vão melhorar a vida de vocês. E de novo, eu não estou julgando a intenção do presidente, mas ao dizer toma cloroquina, inclusive eu me lembro até, eu estava escrevendo sobre isso, eu me lembro do dia exato, foi dia 21 de março do ano passado, faz um ano praticamente. No dia 21 de março ele posta um vídeo nas redes sociais em que ele comenta sobre um conjunto de testes que estava sendo feito no Einstein, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, sobre o potencial da cloroquina. E o título da postagem era hidroxicloroquina, uma possível cura para a Covid. E é isso, né, Meire? Para mal entendedor, não é nem para bom entendedor, você fala em possível cura, você leva as pessoas a terem uma esperança que ainda não era realista. E, de novo, eu acho, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, que em nenhum momento as pessoas trataram cloroquina ou qualquer outra medicação como cura, e sim como tratamento. Tem uma diferença terminológica que pode parecer pequena, mas que é a seguinte: a cura dá carta branca para as pessoas voltarem à normalidade sem que a vida esteja normal. Então, eu conheço, gente, nesse último ano, o que eu acompanhei de gente que toma regularmente ivermectina ou cloroquina e vai aglomerar, normal. Como se isso fosse a carta de alforria delas para poder fazer o que elas quisessem. Não é assim que funciona. Tem que usar máscara, aquela coisa toda. E, graças a isso, o Brasil acabou demorando muito para tomar uma decisão que é cara, que é trabalhosa, mas que é a decisão de imunizar a população inteira, né? Então, o Brasil ele foi um dos últimos países a assumir seriamente uma política de vacina, uma política de vamos desenvolver vacinas, vamos comprar vacinas, vamos fazer parceria para desenvolver, porque hoje já se chegou à conclusão de que essa é a única forma de resolver o problema. Ainda que a ivermectina possa diminuir o tempo de internação, ela não vai tornar as pessoas imunes à doença. A vacina, sim. Agora, qual o problema? Voltando ao ponto para eu poder caminhar para a minha reflexão final. Quando a gente decidiu embarcar na vacina, o primeiro que fez isso no Brasil não foi o presidente Bolsonaro, foi o governador do estado de São Paulo, João Dória. E, de novo, eu não tenho, quer dizer, não interessa a minha opinião nem sobre o Dória, nem sobre o Bolsonaro a essa altura, mas o fato frio é que o Dória, seja porque estava querendo virar presidente, seja porque estava querendo peitar o Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma medida extraordinária com relação à vacina, que foi o convênio do Instituto Butantan com a Sinovac, né, para ter a Coronavac. E hoje, das 40 milhões de doses, mais ou menos, que já foram distribuídas no Brasil, quase 80% são da vacina de São Paulo, a vacina desenvolvida e distribuída pelo Estado de São Paulo. E como eu comentei com vocês que a politização no Brasil já vem de muito tempo, quando o Dória anunciou que estava produzindo e fazendo pesquisa sobre uma vacina, isso gerou um racha
entre o Bolsonaro e o Dória. E esse racha entre o Bolsonaro e o Dória foi muito prejudicial porque o governo federal começou a sabotar as iniciativas do governo do Estado e o governo do Estado começou a sabotar as iniciativas do governo federal, então virou uma briga, enfim, a gente está vendo os efeitos disso agora. E onde entra a diplomacia nessa história toda? O Brasil é um país que sempre teve, quando eu falo sempre, eu estou pensando de 40 anos para cá, tá? De 40 anos para cá, o Brasil teve uma atuação exemplar nos assuntos de saúde pública global, na OMS, na ONU. O Brasil sempre foi um líder do chamado terceiro mundo com relação ao desenvolvimento de medicações ou de tratamentos ou de políticas realmente ligadas à saúde pública. O Brasil, por ter um sistema de saúde muito estruturado, muito mais estruturado do que o da maioria dos países em desenvolvimento, o Brasil se colocou como liderança em vários temas de saúde pública internacionais. E essa liderança brasileira nos deixou de legado os medicamentos genéricos. Essa liderança brasileira nos deixou de legado a quebra de patentes de remédios anti-HIV, que para nós foram importantes, mas foram muito mais importantes para vários países da África, onde a HIV/AIDS é uma pandemia, né? Isso deixou de legado um protagonismo brasileiro no debate sobre acesso a medicamentos como direitos humanos. Então, o Brasil sempre esteve na linha de frente desse debate de maneira muito construtiva. E o que aconteceu nesta pandemia em particular é que, pelas convicções do governo, do presidente da República, e pela própria maneira como a diplomacia brasileira vem sendo tocada desde 2019, ou seja, desde que o agora ex-chanceler Ernesto Araújo assumiu a chancelaria, a gente meio que abriu mão desse protagonismo. O Ernesto Araújo era um crítico aberto à cooperação internacional, à cooperação multilateral, ele chamava tudo isso de globalismo, como se fosse uma coisa ruim, como se isso interferisse na soberania dos países. Então, isso acabou gerando um problema para nós, porque quando o Brasil mais precisava da sua própria atuação internacional no campo da saúde pública, a gente já não estava mais lá. O Brasil chegou a perder reuniões da OMS, ou porque a gente não quis participar deliberadamente, ou porque a gente depois nem foi chamado mais. O Brasil, quando começou as discussões sobre doação de equipamento de proteção individual, no começo da pandemia ainda, o Brasil negou a ajuda da China e forçou governadores de estado, como os governadores do Nordeste, a adquirirem esses equipamentos da China por vias paralelas. Porque o governo federal não queria negociar com a China por uma questão também ideológica, né? Quando a vacina brasileiro-chinesa foi anunciada, o Bolsonaro deixou claro, não quero comprar a vacina do Dória, a vacina da China, porque é da China. Inclusive, ele reiterou isso várias vezes publicamente, né? Não foi só fala em quatro paredes, foi fala pública, foi fala nas redes sociais. E a gente descobriu recentemente que o Ernesto Araújo, nosso chanceler da República, ele chegou a sabotar, e isso é surreal, né? Se não fosse verdade, seria um conto de ficção, mas ele chegou a sabotar a iniciativa COVAX Facility, a iniciativa de cooperação de vacina entre os países em desenvolvimento, porque ele achava que o Brasil não precisava, né? E se não fosse a intervenção de uma outra embaixadora que estava no Brasil, em Genebra, representando o Brasil, a gente não teria entrado para o convênio. Eu já estou falando de fevereiro desse ano, ou seja, quando a gente já somava 250 mil mortes pela Covid, a gente tinha um chanceler que não estava interessado em comprar vacina, não estava interessado em negociar vacinas. E esse convênio COVAX Facility, que é da OMS,
é um convênio que ele é pela aquisição de vacinas a preços muito baratos e justamente para poder garantir o acesso a países da África subsaariana, do Sudeste Asiático, etc. Então, dentro desse jogo complexo da diplomacia das vacinas e dentro desse novo panorama das relações internacionais, que exige uma cooperação cada vez mais intensa para a gente poder acabar com a pandemia, e tomara que acabe logo, o Brasil acabou se perdendo, o Brasil acabou ficando meio que de fora desse jogo. Não cooperou quando tinha que cooperar, não ajudou com a vacinação quando deveria ter começado a vacinar. A gente já poderia ter começado a vacinar em dezembro do ano passado, e a gente efetivamente começou a vacinar em fevereiro. São 2 ou 3 meses que fazem toda a diferença em termos até de número de óbitos, número de casos e tudo mais. Ainda vemos, isso na minha forma de ver é muito triste, mas ainda vemos um grupo muito grande de pessoas defendendo coisas do tipo aglomeração, templos espirituais abertos. Eu tenho a minha fé e eu fico pensando, gente, o direito ao culto, ele não pode ser mais importante do que o direito à vida. Quer dizer, as pessoas... Eu assisto o meu culto pelo YouTube. As pessoas, elas podem, sabe, encarar a religião de formas alternativas, inclusive devidamente autorizadas pelas autoridades religiosas, seja o padre, seja o pastor, seja o pai de santo, enquanto a pandemia durar. A questão, ninguém vai, sabe, encarcerar os evangélicos, porque a discussão ela foi caminhando para um lado em que dá-se a impressão de que quem é a favor do lockdown, do fechamento, do distanciamento social, é contra a religião. Não. Ou é contra as escolas. Não, é uma questão epidemiológica, infelizmente. E virou, por alguma razão, aliás, por uma razão que eu compreendo, que é justamente a tentativa de politizar, virou uma discussão moral. Né? Então, por exemplo, muita gente, até hoje, dizendo que o governo, os governos dos estados têm feito para combater a pandemia é ditadura, é supressão das liberdades individuais, é perseguição religiosa. E, pelo menos, eu não consigo ver dessa forma, quer dizer, eu não vejo como sendo isso. Mas a consequência disso, para concluir, é que o Brasil não só está diplomaticamente mal posicionado hoje, e veja, não estou dizendo que não tem conserto, acho que tem. E o próprio chanceler novo, que acabou de assumir, ele fez um discurso muito correto, falando da importância do Brasil voltar a se engajar na urgência da crise sanitária. Eu achei isso ótimo. Mas não é que não tenha jeito. Mas o problema é que nesses meses que a gente perdeu, deslocando a discussão para lados que não faziam sentido ou perdidos no meio da tentativa de combater a doença ou de enfrentá-la da maneira adequada, o Brasil virou uma espécie de bomba sanitária. E essa expressão, sanitary time bomb, vem sendo usada pela imprensa internacional tentando pintar o Brasil, e eu fico muito triste como brasileiro, tentando pintar o Brasil como uma ameaça sanitária global. E em parte, eu acho que tem aí um quê de uma retórica meio imperialista, do tipo, sabe, é pobre, portanto é ameaça. Quando era Itália ou quando era Inglaterra não era exatamente uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito ruim para o Brasil ser hoje, como a gente está sendo, um dos focos de novas mutações do vírus que, inclusive, podem, pelo menos essa é a expectativa de alguns epidemiologistas, podem driblar a vacina, podem tornar vacinas ineficientes daqui para frente. Né? Então, esse é um cenário problemático. Existe solução? Existe. Alguns governadores e alguns prefeitos têm conseguido tomar algumas autoridades tomando decisões duras, mas positivas.
A politização ainda segue, mas eu acho que o próprio Bolsonaro já começou a se dar conta de que é uma causa perdida, porque a gente está batendo quase 400 mil mortos por Covid. Isso é mais do que já morreu na história do Brasil, em qualquer conflito, em qualquer guerra, em qualquer revolução, somadas. E eu acho que a pressão internacional aumentando sobre o país acaba também forçando o governo a se reposicionar. A troca de chanceler nesse sentido foi muito positiva, porque o atual chanceler, o novo Carlos França, que acabou de assumir, ele me parece uma pessoa muito mais centrada nesse sentido, muito mais comprometida com usar a diplomacia, usar todo o repertório que a gente já tem como forma de recolocar o Brasil nesse jogo. Sabe, lutando por vacina, cooperando com outros países, tentando ajudar não só a população brasileira, mas a outras populações também que estão sofrendo coisas parecidas, né? Então, eu acho que isso pode ser muito positivo. Mas a gente ainda tem que torcer. Eu acho que nós, como cidadãos, o que nos cabe nesse momento é pressionar, se informar e manter aí a preocupação sobre os rumos que o Brasil pode tomar. Tem solução, e eu acho que essa solução ela tem que vir rápido para que a gente possa sair dessa juntos em breve. Professor, Sim. dando seguimento ao que o senhor está falando, nós recebemos algumas perguntas, e uma delas é: em quais países o Brasil deve se espelhar no combate à pandemia? Olha, as comparações são difíceis porque o Brasil é um país de proporções muito grandes, né? Sim. Então, falar em solução Nova Zelândia ou solução Coreia do Sul não é factível no caso brasileiro. Eu acho que o país hoje que mais se parece com o Brasil, surpreendentemente, são os Estados Unidos. Um país que até janeiro desse ano estava sofrendo uma consequência da pandemia parecida com a nossa. Sim. Um presidente dando alguns exemplos que as pessoas seguiam e que não eram exatamente os mais corretos, as pessoas defendendo o direito de não usar máscara, etc. E mudou o presidente e o jogo mudou. A questão é, a gente não tem tempo de mudar presidente, quer dizer, isso vai acontecer em 2022, se acontecer, pode ser que o Bolsonaro se reeleja. Então, eu não acho que a gente tenha que depender de uma mudança nesse grau para que a coisa comece a funcionar. Mas uma coisa importantíssima que os Estados Unidos fizeram, a postura da autoridade poderia até ser o Trump, mas a postura da autoridade mudou. O presidente americano começou a dizer: mask up, guys. Põe a máscara, faz distanciamento. Porque, vejam, não se trata só de uma questão ideológica. Se trata de uma questão de exemplo. Né? As pessoas, a gente subestima isso às vezes, a gente que tem mais estudo, tem mais informação, a gente muitas vezes coloca as coisas numa chave ideológica e se esquece de que a maioria das pessoas que não tem tanta instrução e que acompanham a política muito mais como uma questão quase que intuitiva, essas pessoas são totalmente influenciáveis pelo que a liderança faz. Né? O exemplo vem de cima. Vem de casa e vem do presidente, vem dos governadores, etc. Não é só o Bolsonaro também, não. São governadores, prefeitos, etc. Se todo mundo começar a mudar o exemplo, mudar o registro, começar a falar da pandemia, tratando-a com a gravidade que ela tem, eu acho que isso já é um bom começo. E, claro, isso tem que ser somado. Quer dizer, as políticas de distanciamento, isolamento, etc., tem que ser somadas a uma campanha de vacinação em massa. Qual a diferença dos Estados Unidos para o Brasil nesse sentido? A diferença é que lá você tem uma sociedade de classe média. Sim. Uma sociedade que tem muito menos desigualdade e, claro, não é perfeita, mas é uma sociedade em que as pessoas conseguem ainda encontrar alguma fonte de renda ou alguma perspectiva, mesmo durante um lockdown mais duro. No caso do Brasil, não vejo nada disso acontecer sem a continuidade e até o aumento do auxílio emergencial. Então, isso tem que voltar para a pauta. Né? Não faz sentido pensar que as pessoas, sabe, podem ficar em casa por 3 semanas sem sair, né, para nada, sem que elas não tenham algum aporte do governo.
É E verdade. eu acho que esse foi talvez o primeiro grande erro, de achar que o governo não precisa fazer nada, quando, na verdade, esse é o momento em que o governo mais precisa fazer alguma coisa, né? Sim. Tipo, não vamos ideologizar a questão, não é liberal, sabe, Uhum. estatista, não é nada disso. É constatar objetivamente que as pessoas precisam de ajuda, pelo menos para passar por esse período mais difícil, nem que seja um mês. Se durante um mês o governo Bolsonaro, junto com os governadores e prefeitos, ordenar o fechamento total do Brasil, mas Sim. garantir uma renda, não é de 600, não, de R$ 1.500 para todas as pessoas que não têm emprego e etc., É. você cai, sei lá, número de casos para quase zero. É porque sempre tem também um risco que me ocorre, que as pessoas com fome, a violência começa. Claro, E claro, aí corremos o risco de invasões nos supermercados, e aí exato. todo mundo vai sofrer. Vai ter muita coisa que vai acontecer. Então, de certo modo, o governo tem uma certa responsabilidade para manter um equilíbrio na sociedade, né, para que o caos não se instale. Então, eu concordo Sim, com o senhor, precisamos sim, às vezes, ser radicais nesse sentido, todo mundo em casa, durante um sim, período, como aconteceu na Inglaterra. Tiveram um lockdown durante um período para tentar controlar exato. realmente a pandemia, porque a coisa também estava chegando a níveis muito tristes. Verdade, verdade. Eu acredito que tem. Gregory, você tem uma pergunta, por favor. O microfone você pode abrir, obrigada. Tenho. Primeiramente, gostaria de agradecer o professor pela excelente explicação sobre esse assunto. E a minha pergunta, professor, é mais uma curiosidade minha. É, eu acho que esse período de pandemia só poderia ser comparado com algo próximo com a gripe espanhola, que Sim, aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e que, se eu não me engano, teve aproximadamente 20 milhões de pessoas morreram na época da gripe espanhola. A minha curiosidade vai no sentido, se você saberia me dizer, como é que o governo brasileiro se comportou na época que teve a gripe espanhola. Se eu não me engano, eu acho que foi o presidente Václav Braz, o presidente Venceslau Braz, sim. é, da época e como se comportou também a diplomacia brasileira nesse período. Se você acha que tem como fazer algum ponto de comparação entre a presidência e a diplomacia brasileira de hoje com a de 1914 e 18. Olha, Gregory, eu tenho muito pouco conhecimento específico do que aconteceu na época, né? Eu diria duas coisas sobre isso. Primeiro, não houve vacinação para a gripe espanhola, né? Então, todo esse contexto de hoje de cooperação em termos de vacina e etc., isso não aconteceu, ou pelo menos não no primeiro momento, né? Se não me engano, o que o governo federal fez na época foi definir medidas de restrição mais pesadas para conter a gripe. Ninguém sabia exatamente, acho que a ciência ainda também não tinha esse avanço todo, ninguém sabia exatamente qual era a melhor receita para não contaminar as outras pessoas, e ainda existia naquele momento uma série de concepções meio pseudocientíficas sobre como conter a gripe, né? Então, eu acho que a ciência era muito menos evoluída e, portanto, as medidas de contenção da doença naquele momento foram muito mais precárias, né? Mas eu já vi, por exemplo, propagandas no jornal do governo federal falando da importância de se higienizar, mas eu não sei em que medida isso foi muito ostensivo na época. A gente tem que lembrar que a comunicação da época era muito restrita também, né?
Havia poucos jornais circulando em poucos lugares, não havia também tanta circulação de pessoas. Então, acho que é uma conjuntura bem diferente, assim, que não tem como traçar uma comparação. Primeiro, porque não tinha vacina. Segundo, que não tinha essa velocidade, né, do contágio. E o fato é que a gripe espanhola matou quase tanta gente quanto a Guerra Mundial. Então, também foi isso, né? No Brasil, eu tive muitos parentes, né? Não conheci nenhum, obviamente, mas tive muitos parentes que relatam, assim, gente morrendo, gente ficando muito doente por causa da gripe. Então, eu não sei se a situação foi muito melhor do que a de hoje, mas a verdade é que hoje você tem muito mais recursos para lidar com isso. E, infelizmente, a gente não está aproveitando esses recursos da maneira adequada, pelo menos na minha opinião. A outra pergunta, professor, é qual o papel da OMS no combate à pandemia? Olha, a OMS ela tem um papel muito de criar diretrizes para a contenção da pandemia localmente, né? A OMS ela não impõe nada. Essa também é uma concepção equivocada, muitas vezes, que as pessoas têm, de achar que a OMS é uma espécie de ditadura global impondo medidas sanitárias. Não é nada disso. A OMS ela traz diretrizes, ela propõe soluções, ela ajuda, né, na cooperação por vacina, por remédio, etc. Mas ela não tem um papel de impor nenhum tipo de medida. A OMS, nesse sentido, ela é muito mais um órgão de recomendação do que um órgão de imposição. Quem impõe as medidas que podem ter sido sugeridas pela OMS são as autoridades locais. Certo. Gostaria de saber se tem alguém que está assistindo, teria alguma pergunta? Rebeca, Thaís, Pedro Cardoso? Não? Eu tenho uma pergunta, posso fazer direto aqui? Pode sim, Pedro, por favor. Professor Guilherme Casanovas, obrigado pela palestra. Eu tenho uma dúvida sobre o conteúdo. Você falou que vê com bons olhos a cooperação pela vacina. Claro que é uma coisa boa, não faz sentido dizer que não é. Mas será que não é uma coisa emergencial demais? Você acha que é uma coisa que se manteria? Ou seria tipo uma postura momentânea porque é necessário, porque no contexto de pandemia não existe muito bem ajudar o outro, né? Tudo uma coisa só. Só que você não pode ser visto também como assim, não, a gente está se ajudando e indiretamente a gente acaba ajudando os países. Não, a postura de cooperação da vacina ela acontece enquanto a gente está numa emergência mesmo. Agora, a vacina é uma resposta a uma crise, né? Então, enquanto tem crise, a cooperação de vacina ela acaba acontecendo. Mas, de uma maneira geral, para outras doenças, aí você vê que as indústrias farmacêuticas têm muito mais interesse específico em lidar com isso do que os próprios governos, né? Porque quando a pandemia se torna um problema de governos, um problema global, que governos têm que conduzir, é por isso que a cooperação vem tão rápido, né? Mas, naturalmente, é uma situação emergencial, não tem muito como ela ser permanente, até porque o interesse de governos em continuar investindo em pesquisa para conter doenças que não são urgentes é muito pequeno. E ainda nós temos perguntas que não temos respostas, tipo, por quanto tempo, depois de você tomar a vacina, você tem ainda os anticorpos, né? Eu acredito que a partir de agosto, setembro, nós já vamos ter uma imagem um pouco mais ampla, porque eles começaram a fazer testes em seres humanos o ano passado, mais ou menos naquele momento, agosto, setembro. Então, pelo menos um ano para poder dizer, ok, ela tem eficácia protetiva durante tantos meses após você ter a segunda dose, acredito. A outra dúvida que ainda paira, assim, em algumas pessoas, inclusive a mim, por exemplo, eu tomei a chinesa, a primeira, eu vou tomar a segunda no final desse mês,
E vamos supor que até o final do ano eu possa ir para os Estados Unidos. Lá, eles estão administrando a Moderna, a Pfizer, a Johnson, que tem uma composição diferente da nossa aqui, da chinesa e da Oxford. Será que eu poderia tomar essa outra daqui a um ano? A gente também não tem resposta para isso. Então, ainda paira, né, muitas dúvidas. Nós estamos todos acompanhando, né, a ciência e tendo que ter muita paciência, né, manter o equilíbrio, o sorriso. Mais um dia nesse planeta, né? Professor, eu gostaria de lhe passar o microfone para as suas últimas considerações e agradecer imensamente essa aula que o senhor acabou de nos dar. Por favor. Pereira, obrigado pelo convite novamente. Até peço desculpa por não estender essa conversa, eu estou já 10 minutos atrasado para uma aula. Meus alunos já estão me esperando e mandando mensagem aqui. Mas obrigado pela oportunidade, espero que eu possa estar com vocês em outras oportunidades também e fico à disposição. Ok, então eu quero agradecer a todos por estar conosco e já avisar que no dia 16 de abril nós vamos estar na 26ª Happy Hour com o Major Flávio Henrique, que vai nos presentear com a palestra A Participação do Brasil nas Operações de Paz sob o egido do Organismo Internacionais, uma história de sucesso. Até lá, muito obrigada a todos. Até breve.